Olá, eu sou Ana Maria, sou aluna do mestrado no programa de pós-graduação em música da UFCJ. Minha orientadora é a professora Carla Reis. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade de poder estar participando aqui, compartilhando a minha experiência com vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês parte da minha pesquisa de mestrado que está em andamento, nessa apresentação intitulada Meu Tempo é Hoje, Particularidades do Ensino-Aprendizado de Piano na Velhice. Eu iniciei no mestrado em 2021, mas desde a minha graduação já estava envolvida com um projeto na USP de Ribeirão Preto que oferecia aulas de música para idosos. Era o projeto Musicando a Vida, onde eu fazia primeiro a correpetição nas aulas de canto e depois eu comecei a dar aula de piano também para os alunos. Depois de eu realizar um levantamento bibliográfico sobre o ensino de piano para idosos e constatar assim, a escassez de material existente nessa linha, eu percebi que eu ia precisar assim, de um ambiente mais prático para poder observar e também coletar alguns dados que eram importantes para a realização da minha pesquisa de mestrado. Foi então que a Carla, a minha orientadora, me propôs a criação de um projeto de extensão universitária, onde eu poderia oferecer uma oficina de piano para idosos e também poderia envolver outros alunos da graduação, né? E o projeto foi aprovado pela UFCJ e teve início em abril de 2022, contando ainda com um bolsista da graduação. No ano passado, então, nós oferecemos aulas individuais para os alunos que se interessaram e, felizmente, o projeto foi renovado para esse ano, mais uma vez, pela UFCJ e continua em andamento, agora em 2023. Mas agora, esse ano, a gente está aplicando uma metodologia diferente. Esse ano, nós estamos fazendo aula em dupla com os alunos que são iniciantes e as pessoas que já possuem algum conhecimento prévio, elas foram separadas em aulas individuais. Tanto no ano passado quanto nesse ano, as primeiras aulas, ali o primeiro mês de aula, aconteceu em um grupo grande, né? Todas as pessoas que se inscreveram participaram dessas primeiras aulas. Quem pôde frequentar, né? Por causa do horário, mas a grande maioria das pessoas frequentou esse grupo maior. O objetivo principal do meu trabalho foi investigar as particularidades físicas, biológicas e psicológicas também do processo de ensino-aprendizado de piano na velhice. Ou seja, é uma investigação pedagógica e não musicoterapêutica. E para saber como se dá o processo de ensino-aprendizado de idosos ao piano, é necessário saber quem são esses idosos. Então, para a gente aqui no Brasil, idoso é a pessoa que tem 60 anos ou mais. E procuramos investigar também em campo quais eram as maiores dificuldades que o professor encontraria com esses alunos, mas também as possibilidades e as melhores estratégias para a realização das atividades propostas. Junto a isso, também procurei relacionar a pedagogia do piano com o idoso, que é um aluno que não tem assim padrões e comportamentos que são esperados para os alunos de piano considerados ideais, entre aspas, né? Nós possuímos também certas crenças em materiais e habilidades que a gente pensa ser assim extremamente necessário para poder tocar piano. Mas quando a gente se depara com um aluno idoso, a gente se vê numa situação onde a gente tem que pesar e também escolher os conteúdos de acordo com o próprio aluno e não com programas pré-existentes em algumas escolas ou sequências existentes em materiais didáticos. Por isso, a minha pesquisa ela é de natureza qualitativa, com uma coleta de dados em campo que estão sendo analisados nesse momento. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns desses dados que eu já pude fazer uma análise. Uma coisa muito importante é saber o que motivou os alunos a procurarem aulas de piano, né? Muitas vezes isso vai ser o guia do professor para poder planejar as suas aulas. Quando os alunos se inscreveram para esse projeto no ano passado, o projeto Meu Tempo é Hoje, nós realizamos uma entrevista com eles para poder conhecer essas motivações e também para poder conhecer eles, né? E foi uma entrevista, mas só que ela foi tão, assim, espontânea e natural que pareceu mais uma conversa, roda de conversa. E os alunos relataram, assim, todos eles, né? Relataram uma motivação em comum, que era essa que eles sempre gostaram de piano, mas eles nunca puderam aprender. Também outras motivações foram mencionadas, por exemplo, teve gente que estudava antes, mas por algum motivo teve que deixar de estudar e agora tá voltando. Teve uma pessoa que disse que utilizou a música, gostaria, né, de utilizar assim a música para se motivar em um outro projeto que ela tem na vida dela. Teve pessoas que procuraram a aula de piano com uma tentativa de barrar, ou pelo menos atrasar, né, ao surgimento do Alzheimer. E tinha também alunos que já tocavam de ouvido, assim, mas que gostariam de aprender mais.
Aqui nós temos algumas frases que foram faladas por alguns participantes durante essa entrevista. Então, temos a participante A que disse: piano acho lindo, maravilhoso, mas nunca tive a oportunidade de estar tendo contato. Por morar em cidade pequena, é mais complicado. Outra participante disse: porque eu sou doida com piano, sempre fui, mas quando eu era mais nova não pude, porque eu tinha muito filho para criar. E teve um participante que disse que na casa dele, de todos os homens, só ele que não sabia música. E apesar de ter um ouvido excelente, essa coisa de aprender com música seria o meu sonho de consumo. Depois, durante as aulas, a gente acabou descobrindo que essa coisa de aprender com música, na verdade, ele quis dizer que ele gostaria de aprender a partitura. Para o desenvolvimento dos princípios físico-motores da técnica pianística, nós optamos pela utilização do livro Piano Safari for the Older Student. Apesar dele não ser um material direcionado para os idosos, a gente considera que ele é um material moderno, em que ele traz uma abordagem da técnica bem interessante. Uma característica da velhice é a rigidez muscular. Eu acredito que seja a característica física mais aparente nos alunos idosos, mas isso não é um empecilho para se aprender piano. Por conta dessa rigidez, os movimentos corporais eles ficam um pouco mais lentos, então optar por um andamento menor na realização das atividades é uma opção muito boa. Também percebemos que a amplitude desse movimento é reduzida, por exemplo, essa foto que eu coloquei. Nós estávamos aí realizando uma atividade de relaxamento e a aluna estava fazendo tudo certinho, ela estava fazendo o relaxamento como deveria ser. Mas vocês podem reparar que a amplitude do relaxamento do punho dela comparado com o meu é muito menor. Então, somente olhando para o aluno, parece que o relaxamento não é um relaxamento, mas fiquem atentos com isso. Aqui, para ter certeza sobre isso, sempre pego na mão dos alunos para poder sentir e mostrar para eles a atenção que deve ser desfeita ali, né? É uma estratégia simples, mas que pode ser um pouco mais complexa com os idosos, porque envolve uma propriocepção que muitas vezes as pessoas não desenvolveram durante a vida. Existe um estigma em torno da aprendizagem dos idosos que considera que as pessoas mais velhas elas não são capazes de aprender mais nada novo durante a vida delas, né? Mas isso, na verdade, é uma grande mentira. Estudos têm apontado que a nossa inteligência se mantém até o dia do nosso último suspiro. Um ponto positivo, na minha opinião, é que as pessoas adultas e as idosas, elas já possuem a capacidade de pensar abstratamente, diferente das crianças. Então, quando a gente vai ensinar alguma coisa de teoria ou fraseado musical, coisas que necessitam dessa habilidade mais abstrata, esse processo ele se torna muito mais fácil, também muito mais rápido, a pessoa compreende melhor. Um aspecto cognitivo que nós precisamos levar em consideração aqui com os alunos idosos é a memória. Segundo o autor Daniel Vicentini Oliveira, o declínio cognitivo esperado para o envelhecimento natural implica na necessidade de mais tempo para assimilação e equilibração das novas informações às estruturas cognitivas já estabelecidas. Dessa forma, então, a aprendizagem ela se torna um processo de construção da memória. Segundo um autor muito importante, que é o Ivan Esquerdo, a aquisição de novas memórias está diretamente ligada ao estado de ânimo das pessoas. Então, quando a gente está num ambiente legal, atrativo, nós gravamos as coisas com mais facilidade. Outro aspecto da cognição humana é a atenção. Existem vários tipos de atenção, né? Mas eu gostaria de pontuar duas importantes que a gente utiliza para tocar piano, que é a atenção dividida, ou seja, a capacidade de atender simultaneamente a dois ou mais estímulos, e a atenção seletiva, que é a capacidade da gente privilegiar um estímulo em detrimento de outro. A memória e a atenção estão intimamente relacionadas. Ao se tratar de idosos, muitas das queixas de memória se devem à falha no momento de gravar a informação, que muitas vezes está relacionado com o problema da seletividade do estímulo e na atenção dividida, ou seja, esses dois tipos de atenção são os mais problemáticos com os alunos idosos. Mas, conhecendo seu aluno e possuindo agora essa informação, os professores devem criar algumas estratégias para superar essa falha que acontece nessa atenção. Bom, então, quando nós iniciamos o projeto e a coleta de dados utilizando o material Piano Safari, né, a gente não imaginou que seria tão difícil, assim, realizar
as atividades por imitação, porque esse livro, ele tem, grande parte dele é feito por imitação, né? Mas agora que eu já sei como é que funciona a memória e a atenção dos alunos idosos, então eu já consigo pensar em estratégias para resolver esse problema. Eu posso dizer para vocês que não é aconselhável você trabalhar uma peça por imitação apenas pela imitação, ou seja, só pela visualização do que você está tocando para o seu aluno e pela memorização da melodia pela audição. Para exemplificar isso, então eu vou mostrar para vocês agora como nós fizemos o processo de aprendizagem da música Ondas, da compositora Laura Longo. Nós optamos pela seguinte estratégia. Então, primeiro a gente tocou a música e tentou fazer ela 100% por imitação. Normal. Mas nós percebemos que estava sendo uma atividade assim inviável, porque estava demorando muito tempo e os alunos não conseguiam memorizar certas coisas que eram muito importantes para poder tocar a música. E aí começou a virar assim uma atividade maçante, muito cansativa para todos. Então, para a parte A, os alunos memorizaram somente a posição das mãos no teclado, né? E a passagem da esquerda por cima da direita, que acontece várias vezes. E como estava muito difícil de memorizar a melodia só ouvindo, então nós optamos por criar esse esquema da parte A para identificar quantas vezes eles precisariam tocar o grupo de 3 ou de 2 teclas no piano e o finalzinho que é diferente ali do restante. E na parte B, que é uma parte dedilhada, nós aproveitamos então para ensinar o dedilhado das mãos e mais ou menos assim como que se faz para ler uma partitura de piano, né? Os alunos não, na época não conheciam as notas, muito menos os acidentes, né? Mas eles conseguiram identificar assim o movimento que deveriam seguir na leitura e relacionar isso com o dedilhado no piano. Então, o ensino por imitação foi adaptado totalmente para os alunos idosos por conta dessa coisa da atenção e da memória. Depois que esses esquemas que a gente fez escrito, eles foram assimilados junto com a memorização da posição das mãos, dos movimentos de passar por cima que tem que ser feito, nós conseguimos direcionar, então, as outras questões de sonoridade, o fraseado, a dinâmica, essas coisas. Então, o que aconteceu foi que a atenção dos alunos foi direcionada a cada hora para uma coisa só. E no final deu tudo certo, os alunos conseguiram aprender a música. Um outro ponto que eu observei durante as aulas, que eu acredito que é muito importante perceber também, é a ansiedade dos alunos. A ansiedade, ela é um estado de alerta no nosso corpo, né, que prepara a gente para responder a determinados estímulos. Mas muitas vezes esse estado engana a gente, porque ele altera a percepção real dos eventos que estão acontecendo. E a ansiedade está ligada ao nosso psicológico, mas ela também interfere na atenção e na memória. Então, durante as aulas, eu observei algumas atitudes assim que eu considero características da ansiedade nos alunos. Por exemplo, uma situação onde ele tem que tocar alguma música ou alguma atividade, ele sabe onde tem que colocar a mão, ele sabe qual que é a nota que ele vai tocar, qual que é o dedo, ele sabe tudo. Mas mesmo assim, ele te pergunta, antes de começar a tocar, ele pergunta pra você, mas tá certo, é essa nota mesmo que eu tenho que tocar? Ele já sabe, mas ele mesmo vai te confirmar isso. Eu acredito que isso relaciona com a ansiedade, também com um pouquinho de medo ou um pouco de vergonha de tocar errado, né, de querer sempre acertar. E eu acho que é importante que o professor saiba identificar e também diferenciar essas atitudes que são provocadas pela ansiedade ou as outras que são provocadas por questões físicas. Para finalizar agora, eu gostaria de mostrar alguns vídeos dos nossos alunos tocando algumas atividades e algumas músicas do livro Piano Safari. Espero que vocês gostem.
3, 4. Bom, então esses foram alguns dados que eu coletei, que eu acredito que são bastante importantes e que eles também já foram analisados no meu trabalho. E eu espero ter contribuído com vocês. Muito obrigado pela atenção.